Olá, pessoas, tudo bem? Então, me aventurando aqui a trazer mais um capítulo, mais um desafio da obra A Grande Síntese. Hoje vou apresentar a vocês o capítulo 52, cujo título é Desenvolvimento do princípio cinético da substância. Então, no capítulo anterior, nós vimos o surgimento da vida, em que o ponto principal, ou um dos pontos principais que o Pietro, em sua inspiração, veio mostrar, é que a vida surge de campos elétricos. Isso muito antes daquilo que a ciência consegue determinar como o princípio da vida, que até onde nós sabemos, ela surge nas águas, através das primeiras bactérias chamadas células procariontes. Alguma coisa aqui eu peço desculpa porque eu não tenho conhecimento de biologia. Então já vou pedindo desculpas. Também não sou filósofo. Aqui é mais a questão da curiosidade de querer passar o conhecimento dessa obra tão bonita que descreve uma visão espiritualista daquelas coisas que a ciência vai nos trazendo no dia a dia. Mas sempre lembrando, né, que a ciência ela percebe uma parte do processo. E eu sempre vou dizer isso aqui, a teoria do todo, ela não se completa sem esse elo espiritual. Vamos ficar correndo atrás apenas de fenômenos. Fenômenos e fenômenos e fenômenos. Eu vou ler o começo aqui desse capítulo. Eu queria ter relido todo esse resumo que eu fiz, que está aqui no notebook, para ficar com as ideias mais frescas na memória, mas eu acho que vai dar certo aqui. Então o Pietro Baldi começa dizendo assim: a vida é um impulso íntimo. Temos de estudar a gênese desse impulso. Precisamos nos referir ao que dissemos no estudo da cosmogonia atômica e dinâmica, ou seja, do estudo dos átomos, do movimento dos elétrons. Vimos lá que a substância da evolução é a expansão de um princípio cinético, ou seja, de um princípio de movimento, que se dilata continuamente do centro à periferia. É como uma semente que rompe a casca e começa todo um processo de evolução, do centro à periferia, até que se forme uma árvore. Ou a própria manifestação da vida humana no útero. Uma sementinha, né, que depois se rompe e se torna um ser humano, do centro à periferia. Uma extricicação. Extricicação aqui seria um sentido de que a substância divina, fechada em si mesma, ela inicia um movimento para fora. Então, o grande motor de toda a manifestação da vida que surge nesse campo elétrico, que depois se manifesta nas bactérias, até que se formem as formas mais complexas de vida, falando em especial nessa aqui que fala, que pensa, que raciocina, que sente, essa forma biológica chamada ser humano. Então começa desse processo de extricicação que o Pietro Baldi usa. É a substância divina despertando no campo material. De movimento que passa do estado potencial ao estado atual. Uma causa que permanece idêntica a si mesma, embora produzindo seu efeito.
Ou seja, a causa é única, é a ação de Deus, mas produz formas diferentes. Nesse capítulo a gente vai entender um pouco mais, nesse avançar mais profundo dessas formas. Será que a substância é uma só? As infinitas possibilidades concentradas num processo involutivo, ou seja, no processo da queda precedente, manifesta-se nesse inverso e compensador movimento centrífugo evolutivo. Ou seja, o movimento ele surge do processo involutivo, que a gente já viu aqui, os processos de alfa, beta, gama. Então o Pietro Baldi, na sua inspiração, ele vai mostrar que ocorreu dentro dos campos das infinitas possibilidades, o que ele usou uma metáfora chamada de queda, para a gente entender no sentido humano. Então esse processo é o processo involutivo. Mas como ele fala aqui, existe um processo compensador desse movimento. Porque aqui a gente já está no campo da dualidade. Então, o movimento vai iniciar o processo da evolução. Então, da queda, um processo involutivo. O movimento compensador é o movimento da evolução. Então vai surgir as formas, a vida vai se manifestar, até que se torne uma forma mais complexa de psiquismo, que se reconhece, que transforma o meio, que manifesta sentimentos e que caminha para uma forma mais pura, que é o estado alfa, um estado angelical, o estado original dessa substância que caiu nesse processo de involução e entrou no processo novamente de evolução, processo compensador. Eu gosto de fazer conexões, eu não gosto de ficar só no capítulo, e muita coisa que surge dos meus questionamentos. Então estou aprendendo como vocês estão, e a melhor forma da gente compreender as coisas não são as respostas, mas são as perguntas, elas são mais importantes. E eu lembrei, eu não sou filósofo, eu não tenho domínio sobre o conhecimento de Aristóteles, mas eu lembrei de Aristóteles. Então, o Aristóteles, ele tinha uma visão, eu vou ler um pouco aqui, ele tinha uma visão de Deus, lembrando que nós estamos no mundo antigo, na Grécia Antiga. Não é a mesma concepção de Deus que é os seguidores de Moisés, depois com Jesus, ou lá no Oriente, na questão de Alá. São coisas diferentes. Aqui é o mundo grego antigo. Mas esses filósofos, pensando de uma forma racional, eles procuraram entender as forças da natureza, procuraram entender a causa primeira das coisas. Então, qual que é a relação que existe do movimento com o pensamento de Aristóteles? E eu vou fazer uma costura aqui com o pensamento do Pietro Ubaldi. No livro Metafísica, que eu não li, eu só busquei informação, Aristóteles busca a causa primeira de todo o movimento. Eu vou sair do texto aqui para mim não me atrapalhar muito. Vou tentar dar uma explicação aqui, pelo que eu entendi. Então Aristóteles, ele percebia que existe uma causa superior que gerou o movimento. E quando a gente fala de gerar o movimento, a gente pode falar de vida, porque o que move tem vida. Então Aristóteles, ele pensava assim: aquilo que gera o movimento
não pode fazer parte do movimento. Eu até usar uma metáfora aqui, seria como as peças de um dominó. O gerador do movimento, ele não pode ser uma peça do dominó. Ele tem que ser o motor propulsor do movimento. É o que a gente vai chamar, dentro da nossa cultura cristã, de Deus. Ou lá no Oriente, de Alá. Então ele é o motor propulsor do movimento nessa visão do Aristóteles. E por que ele não pode ser uma peça do dominó? Porque se ele for uma peça, anterior a ele, existe outra peça que moveu ele. E anterior a essa peça, existe outra peça, que existe outra peça, que existe outra peça, que existe outra peça. Ao infinito. Compreenderam? Mas essa visão do Aristóteles, falando aqui de forma rasa, sem ter conhecimento, é uma visão separada entre Criador e criatura. Compreenderam? Então, se ele participa do movimento, ele não pode ser o Criador, porque vai ter outro agente que vai movê-lo para que ele mova essas peças do dominó. Entenderam? Aonde que a gente vai entrar aqui com o pensamento do Pietro? Essa visão do Aristóteles seria uma visão transcendente, apenas transcendente. O transcendente agindo no imanente, mas separados. É como se Deus fosse o Criador e criasse fora dele. Aí o Pietro, na sua visão inspirativa, ele vai mostrar detalhes mais profundos dessa forma da gente perceber o Criador. É o que ele chama de monismo, de todo. Porque tudo o que surge deve ser manifestado desse todo. Então, o que nós seríamos dentro desse sentido de movimento? As substâncias desse todo. Se Deus nos cria de fora dele, nós não seríamos filhos de Deus. Nós seríamos filhos dessa substância que Deus trabalhou. Ele seria apenas um... como é que fala a pessoa que faz vasos? Fugiu aqui na minha mente. Seria um artista, né, que faz esse tipo de arte. Mas a substância não seria de Deus, seria do barro em que foi feito o vaso, entenderam? Então, na questão do movimento, seria a mesma coisa. Deus não pode mover as peças do dominó de fora. Ele tem que estar dentro do dominó. Então, o impulso do movimento, ele nasce internamente a peça do dominó. Estou usando uma metáfora aqui. Isso vale para qualquer manifestação de vida. Porque ao pensarmos assim, nós realmente nos sentimos filhos de Deus. Porque só existe uma substância. Até no campo da matéria, a gente consegue perceber isso. A matéria não pode ser destruída, apenas transformada. Você não inventa um aparelho em que você vai destruindo as partes do universo até que não sobre nada. Você vê apenas a natureza transformando as coisas. Entenderam? Então, existe essa essência divina que habita na matéria. Perceberam essa diferença da visão do Aristóteles? A visão do Aristóteles é uma visão desse princípio do psiquismo que quer se reconhecer.
Mas com o tempo essa visão vai sendo aprimorada. É a própria evolução do psiquismo acordando na matéria. Eu vou entrar aqui no Ubaldi sobre isso. Vou ler um pouquinho aqui. Em Ubaldi, esse impulso íntimo da vida seria o reflexo do pensamento de Deus. No centro da substância é o alfa. O alfa é o princípio do movimento. Sem a presença do alfa, a matéria é apenas inerte. Não há vida, não há possibilidade de vida, não há possibilidade de evolução. Então, a manifestação de Deus no campo da matéria, ela acontece no sentido imanente e, ao mesmo tempo, transcendente. Quem não entende esses termos, imanente é a própria natureza se autogerando. Imanente, emanar da própria matéria. Transcendente, para além da matéria. Então são essas duas forças que em essência é uma só, que manifesta a vida. Porque se essa vida se manifesta, ela precisa ser regida por leis para que o processo da evolução aconteça. Os órgãos, as células de um corpo já formado, vou pegar o exemplo do corpo humano, eu não sou biólogo, ele precisa ser regido por leis, porque senão o corpo se torna um caos. Existem células no corpo que elas seguem leis para determinadas funções. O coração, ele não vai fazer o papel do pulmão, e nem o pulmão vai fazer o papel do coração. Isso é a própria lei divina se manifestando no campo da evolução. Entenderam? Seguindo aqui, o balde em seu impulso íntimo da vida seria o reflexo do pensamento de Deus no centro da substância alfa. Deus também caiu com os seres da queda. Nós já vimos, quem está assistindo esse primeiro vídeo aqui, eu recomendo que assistam os outros vídeos. E mais que isso, adquira a obra, a grande síntese e estude ela. Tem dificuldade? Existem muitas pessoas aqui no YouTube bem preparadas para explicar os capítulos dessa obra. Eu estou aqui mais como curioso. Mas existe o Portal Pensar, tem o Maurício Crispim, que talvez seja a pessoa mais esclarecida no estudo da obra do Pietro Baldi no Brasil, talvez no mundo. Eu me arrisco a dizer isso. Então estudem para compreender melhor. Eu sei que algumas coisas aqui são complexas, eu estou me esforçando aqui para tentar explicar, até para me aprender mais. Dizem que quem explica, né, é o primeiro a aprender mais os seus conceitos que estão sendo expostos. Então é o processo da queda. O processo da queda, que a gente já viu nos outros vídeos, que seria a causa que gerou o universo da matéria, em que alguns seres deixaram de vibrar no campo da perfeição e começaram a vibrar no campo do ego. É o que a gente chama de narcisismo. É o mito de Narciso. Os mitos têm suas histórias verdadeiras. Então é isso. Nós somos seres narcisistas, nós somos anjos decaídos. Nós somos o que é chamado no Evangelho de Satanás. Somos nós. Somos os anjos corrompidos. Então nós somos esse psiquismo doente,
em conflito, em dualidade. Mas dentro do mundo puro, eu vou colocar um dado aqui apenas simbólico, nós seríamos 1% do todo. 1% doente. 1% que vibrou no ego, no egoísmo. E começou a se fechar. É isso que o Pietro Baldi chama de queda. Então nós somos esses seres falíveis. Existe toda uma simbologia mitológica, mas que em essência, voltando a dizer aqui, é o fato real das coisas. Então, nesse campo das infinitas possibilidades, existiu essa possibilidade de uma parte se perder num campo mais denso da vibração, chamada matéria. Não é esse ser de corpo, é a substância divina, que a gente chama de espírito. E ele se fragmentou, ele caiu em milhões de pedacinhos. Essas consciências emanadas de Deus, de novo aqui, criadas e não criadas. Criadas apenas quando surge o campo da matéria. Quando a natureza começa a dar forma às coisas, onde esse psiquismo fragmentado, primeiramente de uma forma coletiva, vai se manifestar para depois se manifestar individualmente, se reconhecendo. Então Deus não está na periferia. Desculpa, eu vou pegar aqui mais de cima. Ele é a lei, a força que gera o movimento. É a imanência, a natureza, a semente, o fruto. E ao mesmo tempo a transcendência, a lei agindo na matéria. Uma coisa que a gente sempre lembra quando a gente fala de lei divina é causa e efeito. Por que causa e efeito? Porque tudo no campo da dualidade tem o seu oposto. Cada ação desencadeia uma reação. Como o sentido da evolução é de consertar o que foi caído, o que se entortou, então a lei, que é a transcendência agindo na imanência, ela começa um processo de correção dentro desse processo de evolução. Então, o psiquismo desperto, para além das formas, dessa forma humana, ele é mais cobrado. A quem mais é dado, mais será cobrado. Por quê? Porque ele já está desperto. É claro que existem os graus diversos, tanto pelo sentido da cultura, quanto pelo sentido do despertar espiritual, que cria um campo de diversidades de consciências. Porque existem aqueles que ainda acham natural tirar a vida de outra pessoa, de praticar o mal. Existem outros que já têm um campo de consciência maior, porque já passaram por esses tipos de experiências. Mas fala assim, já passaram? Como já passaram? Reencarnações. É outra coisa que as pessoas ainda têm dificuldade de compreender. Tudo é dual. A vida é feita de ciclos. O processo de evolução do espírito não é um processo feito da noite para o dia. Não é. Mas a gente ainda pensa, né, que a evolução ela é feita em uma única viagem de estadia no planeta Terra. É uma inocência ainda. É uma falta de se aprofundar no espiritualismo, de compreender o processo da evolução. Tudo acontece em ciclos. E cada ciclo vai se apurando mais.
A espiral se abre, vai até certo ponto. Depois ela se fecha em semente de novo, mas um nível acima de onde ela partiu. Esse é o movimento da evolução. Deixa eu ver aqui, para mim pegar alguma coisa aqui do texto. Vou partir para essa parte aqui, gênese do impulso e cosmogonia dinâmica. Para explicar a origem desse impulso, ou seja, do movimento, o Bald remete à cosmogonia atômica e dinâmica. A gente falou aqui dos campos dos elétrons. A substância nunca é estática, mas está sempre em expansão. Nada fica parado, nem mesmo com a nossa vontade, nem mesmo com aqueles que não querem evoluir, mesmo com aqueles que estão em conflito, mesmo com aqueles que estão sofrendo a ponto de tirar a própria vida. A lei de causa e efeito vai agir de toda a forma, porque nós somos anjos caídos. Nós temos que retornar o caminho da evolução. Ela nos arrasta. Nós não temos escolha, ela nos arrasta. Ainda que fiquemos parados, as águas vêm e nos levam. Tirar a vida não resolve nada. Volta-se para o plano espiritual, entra-se num estado de perturbação espiritual, se recompõe novamente, vai voltar naquele ponto em que parou, em que tirou a própria vida. É preciso evoluir. O consolo de nós é que a evolução, além de ser individual, ela é coletiva. O que afeta um, afeta a todos. O que se traz de positivo para um, deve chegar a todos. Às vezes o que impede é o egoísmo. A gente vê isso muito claramente na questão de um sistema econômico, em que às vezes a inspiração divina, ela cria possibilidades de se fabricar um remédio em que possa ser útil ao sofrimento humano. Mas às vezes o egoísmo humano, nós ainda pensamos de uma forma individual e às vezes negamos um medicamento como esse ao coletivo. Mas o papel do indivíduo é atender o coletivo. O papel do coletivo é ajudar o indivíduo. A gente viu esse exemplo claramente na questão da pandemia. O coletivo agiu, os indivíduos agiram, uniram mentes, abriram a inspiração ao campo divino. E surge a vacina que salvou milhões de pessoas mundo afora. Poderia ter sido muito pior. A ciência traduz isso, aqui falando a questão da... Deixa eu ler aqui em cima para não ficar confuso. Para explicar a origem desse impulso, o Bald remete à cosmogonia atômica e dinâmica. A substância nunca é estática, mas está sempre em expansão. A ciência traduz isso como pacotes de energia, quantos, que guiados pelo princípio inteligente, vão organizando átomos em estruturas moleculares, formando os tijolos da vida. Ou seja, essa manifestação do alfa, do espírito, ele impulsiona esses movimentos. Ele é uma causa inteligente. Ele organiza esses pacotes de energia que poderiam estar esparramados pelo cosmos. Mas essa lei divina, ela agindo, ela organiza esses pacotes de energia até que se formem os tijolinhos que vai dar origem ao que a gente chama de natureza, a vida. No campo do micro, se organizando até que surja o macro. Princípio cinético do centro à periferia. Esse princípio é a lei do movimento universal do centro à periferia.
No processo evolutivo, a queda que a gente já falou aqui, ele concentrou todas as possibilidades em estado potencial. Ou seja, as informações para o despertar já estavam dentro da semente. No processo evolutivo, ou seja, no estado da natureza, ele se exterioriza como um movimento centrífugo, atualizando aquelas possibilidades. Ou seja, centrífugo, lembre-se, fuga, centrífuga, centrífugo. Então, a semente, o movimento, o estado alfa, ele vai se manifestar para fora. Se a gente pegar uma coisa que é interessante, se você quiser entender Deus, entenda você. Entenda você. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, as características de Deus, de uma forma menor, estão em nós. Então, quando a gente fala que Deus está em todas as partes, nós também estamos. Primeiro, porque nós somos a substância de Deus, individualizada. Então, nós estamos em todas as partes. Nós somos indivíduo e somos coletivo. Segundo, porque o nosso pensamento, ainda que seja uma manifestação material, ele cobre todo o universo físico, os planos espirituais. O nosso pensamento, ele não tem limites. Quando a gente fala de manifestação do espírito, o ser pensante, o pensamento se irradia por todas as partes, infinitamente. Entenderam por que a gente é a imagem e semelhança de Deus? Não tem nada a ver com carne e osso. Não tem nada a ver com isso. Peguem a essência que vão entender melhor. No estado uno, Deus, ou seja, estado uno é Deus. Há infinitas possibilidades. Com a liberdade e o livre-arbítrio, alguns seres se fecharam no ego, vibrando em sentido centrípeto, que gerou a queda. É o que eu falei aqui, no estado do sistema, que o Pietro Baldo chama de sistema, que é o mundo puro, que você pode chamar de paraíso, segundo a sua crença. Deus, ele elaborou de si mesmo um movimento centrífugo. Ou seja, Deus é centrípodo. Ele fez um movimento centrífugo. O seu estado de amor se manifestou em infinitas substâncias que somos nós. É por isso que se diz que nós nascemos da substância de Deus. Deus não poderia nos manifestar de fora, senão nós não seríamos filhos de Deus. Compreenderam? Então, quando ele se manifesta para fora, Deus se manifesta para fora, surge onde não existe tempo e nem espaço. Vamos relativizar aqui, não há tempo nem há espaço. Surge as suas criações, as suas criações. Criações não, criação é natureza, suas criações, com E. Então nós somos manifestados do seio de Deus, da substância divina, pensante e radiante de amor, no sistema. E como nós somos seres livres, porque Deus não criou cópias, Deus manifestou individualidades, um princípio do amor puro é a liberdade. Então, a única coisa que Deus sempre espera de nós é o amor. E no campo da matéria é o que nós não damos para Deus, é o que Deus não tem de nós, no antissistema. Mas no sistema, o amor é pleno, é recíproco. Os seres criados, eu sempre uso o termo da natureza, criados, manifestam o amor divino ao ser divino. E o ser divino manifesta o amor aos seres
criados dele próprio. Se retroalimentam. Mas uma parte, nesse campo das infinitas possibilidades, deixou de manifestar esse amor ao Criador. Manifestou-se o amor a si próprio, um extremo amor a si próprio. É isso que o Pietro chama de queda. É isso que explica o surgimento da matéria. E Deus, usando a simbologia, ele cai com esses seres, porque Deus é a manifestação de amor. Por que que ele cai? Porque ele vai reerguer, ele está reerguendo esses seres caídos e falidos que somos nós. Esse é o nosso destino. Mesmo que nós viemos a ir contra Deus, porque nós vamos contra Deus. Nós vamos contra a lei. Isso explica o sofrimento, isso explica a dor. Não é Deus, somos nós. Entenderam? Inferno e céu estão em nós. É o campo da dualidade. Seguindo aqui, substância cinética da evolução. A substância é sempre movimento. Quando ela muda sua trajetória, para nós aparece como mudança de forma. Ou seja, no campo da evolução, desde a célula procariote, que estava lá na água, uma manifestação primeira de vida biológica, ainda com o núcleo confuso ali, mas vivendo coletivamente aquelas células, a primeira manifestação de vida é coletiva e não é individual, ainda que seja uma célula procariote, mas há necessidades recíprocas daquele grupo de vida que surge na água. E durante esse processo de evolução em que o psiquismo, que é o estado alfa, que está no interior das formas, e não é a forma, ele está no interior das formas, ele manifesta formas de vida. Por que que ele manifesta formas de vida? Porque a evolução, o despertar do psiquismo, ele pede formas de vida. Ele pede formas para ele habitar, para ele despertar o seu estado de inconsciência, o produto da queda. Eu estava vendo um vídeo ontem do Maurício Crispim, aqui de Goiânia, que é um grande estudioso do Pietro Baldi. É um curso que ele está falando mais sobre o psiquismo nos animais. E ele fala do ser humano também, é claro. Então, dentro do campo da queda, é uma coisa que as pessoas assim têm pouca informação pela tradição das religiões, que às vezes não explicam assim, de uma forma tão completa porque que existem outras formas de vida além da vida humana. Primeiramente, Deus não dá privilégio ao ser humano. Não é isso. Para Deus, a substância divina, que somos nós, que é a substância dele próprio, que se manifesta no cosmos com esse processo da queda, que manifesta a vida, é a única substância, não existe outra. Porque se fosse assim, existiam outros deuses. Então, nós somos uma gota desse grande oceano que é Deus. O que eu quero dizer com isso? Que o processo da queda, eu estava vendo o Maurício Crispim, desculpa que eu estou enrolando a língua, Maurício Crispim explicando uma coisa que a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, primeiramente, e o Leon Denis também vai falar sobre isso. Leon Denis foi aquele que seguiu, né, os ensinamentos do Kardec, depois que Kardec faleceu,
era próximo a ele, um filósofo francês. Então, o psiquismo, esse ser pensante, ele é o mesmo. Não importa se seja uma formiga, não importa se seja um pé de couve, não importa se seja uma pedra, não importa se seja um cachorro ou um ser humano. A substância divina que anima aquela vida é a mesma. É a mesma. Então, o que o Maurício Crispim estava mostrando no vídeo que eu assisti é que no processo da queda, essa substância que se fragmentou, primeiramente em estado coletivo e inconsciente, por isso que no Livro dos Espíritos, que narra o segundo momento desse processo, que é o processo da natureza, é chamado de estado simples e ignorante. Porque zerou ali a consciência. Ela não perdeu nada do que ela é, porque em essência nós somos filhos de Deus, e mais semelhança de Deus. Mas no processo da queda, tudo adormeceu. Por isso que se fala simples e ignorante. Então o que o Maurício Crispim fala, que eu achei interessante, aquilo que ele já havia falado em outros vídeos, né, que a queda foi como um raio que criou ramificações, como a gente vê no céu, um raio, ele riscando o céu, produzindo aquelas ramificações, tipo raízes do mesmo raio. O processo da queda do espírito na matéria, ele não foi igual. O processo foi um só, mas sentido de formas diferentes por cada um. Por quê? Nós não somos cópias de Deus. Nós temos individualidade. E no estado do sistema, nós tínhamos livre arbítrio. Então, nesse estado de vibrar fora do campo de Deus, cada ser vibrou com sua particularidade. Então, quando surge o campo da matéria, essa substância divina que vai se tornar energia, que vai impulsionar para que surja a vida, o psiquismo desperte, uns caíram no nível angelical, ou seja, muito mais rápido de retornar ao sistema. Outros caíram no nível de uma pedra mineral. Então as estruturas atômicas ali é uma estrutura coletiva e altamente inerte o seu psiquismo. Às vezes é estranho, você fala assim, mas uma pedra não pensa. Moço, existe uma força da natureza ali. Aquelas estruturas ali, existem estruturas atômicas que compõem aquela rocha. Existe um princípio de inteligência ali, um determinismo. O que é isso? É esse psiquismo que caiu, essa substância que caiu no nível da rocha. Já outros no nível da queda, caiu no nível de um vegetal. Ou seja, está criando uma escala que está acima do nível mineral. Então o seu processo de despertar novamente da consciência vai partir do vegetal. Ele vai habitando formas, repetindo esse processo, até que ele salte para um vegetal mais complexo. E com isso o psiquismo vai despertando. E falando especificamente de planeta Terra, até que habite a forma ser humano. O mesmo psiquismo, a mesma substância, entenderam agora? Outro caiu no nível animal, sei lá, no nível de um cachorro. Aquele psiquismo vai ter aquela possibilidade de aprender as habilidades que aquela espécie permite que ele aprenda. Então ele vai desenvolver uma espécie de instinto que depois vai se tornar
uma forma racional, que vai despertar sentimentos. Então, são níveis desse processo de queda. E outros já caíram no nível do ser humano. Aí começa esse processo novamente para chegar à forma angelical, para chegar ao estado alfa. Entenderam? O pensamento de Deus. No fundo, todo esse processo não é outra coisa senão a expressão do pensamento divino, que se manifesta por meio do movimento de transformação da substância ao estado alfa. Seguindo aqui. O impulso do centro até a periferia. Esse impulso não salta do centro à periferia, ou seja, não dá saltos. Precisa atravessar etapas intermediárias de maturação. Cada fase prepara a seguinte, garantindo que a evolução seja sólida. É como se o princípio inteligente fosse habitando formas cada vez mais adequadas para se manifestar. Isso aqui vai explicar para nós por que existem os reinos da natureza. Não foram criados para decorar a vida do ser humano. O princípio inteligente é o mesmo, só que está em graus diferentes de despertar do psiquismo. No ser humano, já está num grau maior. Energia e vida em relação à matéria. Logo que aparece energia, se dirige à matéria, move, anima e fecunda, elevando-a a uma vida mais intensa. Estou lendo aqui mais rápido, porque eu já falei muita coisa disso aqui. A vida, filha da energia, também se volta para a matéria, mas não para regredir. Ela arrasta a novos turbilhões de trocas químicas mais complexas do que antes.